Salve nação rubro-negra, tudo bem? Bem-vindos ao canal Cortes do Flamengo, aqui nós trazemos todas as atualizações do nosso Mengão. Se você quer se manter informado, já se inscreve no canal para ter atualizações sobre o nosso Mengão diariamente. Dito isso, todos os créditos desse vídeo na descrição. E o Gustavo Zupac estão posicionados no palco, na cidade que vai receber Alcas e Flamengo. Conta pro fã de esportes, Lili, onde vocês estão? Para você, boa tarde, imagino eu, né? Boa tarde para você, Lili. Boa tarde, Malta, para você, para todos do estúdio, ao fã de esporte aqui em Quito, 2 horas a menos, né? Então ainda boa tarde gelado, né, Zupac? Tá frio, né? Tá muito frio, vocês perceberam pelas vestimentas, Quanto né? tá de temperatura? Boa tarde, amigos. A última vez que eu vi tava 14, mas eu sou friorento, falei que a sensação de 12 para menos. Tá, justo. 14 com sensação de 12,5. É isso, tá frio. Tá frio, tá gelado e do nada começa a chover, depois para. Então essa é a previsão ao longo da semana e principalmente na quarta-feira, né? Quando acontece o jogo entre Alcas e Flamengo. É uma temperatura que pode atrapalhar de alguma forma, já tem a parte da altitude. Como é que você acha que isso pode ajudar ou atrapalhar o Flamengo em campo? Pode de alguma forma, sim, porque existem 3 contextos. Existe o contexto da altitude, que claro que atrapalha, são 2.850 metros acima do nível do mar, não é a pegada La Paz, mas incomoda, atrapalha, esse é um ponto. A gente não sabe ainda ao certo qual é a qualidade do gramado do estádio Gonçalo Pozo Ripalda, que fica no sul, a gente tá na zona norte aqui de Quito, que é a zona da LDU, por exemplo, né, que é o maior time da cidade. O Alcas fica na zona sul, a gente não sabe qual é a condição do gramado. E pelo que a gente sentiu aqui na pele e tem conversado com as pessoas da região aqui da cidade, durante o dia sempre muito calor, dia bonito, gostoso, à tarde pro fim da tarde chove. Então há chance de o Flamengo pegar a altitude com um gramado que nós não conhecemos ainda, com chuva, ou logo depois da chuva. Então são pequenos elementos que vão se juntando e que podem sim ser algum tipo de obstáculo. Até acho que podem ser o maior obstáculo, a gente vai aprofundar isso de hoje até quarta-feira, porque acho que do ponto de vista técnico, a resistência que o Flamengo vai encontrar do Alcas talvez seja até menor do que a resistência que vai encontrar da altitude aqui de Quito. Agora, Zupac, você falou em vários detalhes, né? A gente já vai falar sobre jogadores em específico, o Gabigol, que a gente ficou naquela, ele vem ou não vem, acabou vindo, Thiago Maia não vem, mas antes disso quero te fazer uma pergunta. Faça. Porque o Alcas é um time que é estreante na Libertadores da América, que em 2012 ganhou a Série C do Campeonato Equatoriano, 2014 a Série B, e no ano passado pela primeira vez alcançou a elite do futebol equatoriano. Se torna uma obrigação pro Flamengo vencer o Alcas fora de casa? Não diria obrigação, mas é muito factível que isso aconteça. Assim, o Alcas é o atual campeão equatoriano e ele tem que ser respeitado por isso. Mas hoje ele é um time bem diferente daquele que venceu a última edição do Campeonato Equatoriano. Diferente em nomes, diferente em peças e diferente em tipo de jogo. E é por isso que eu acho que o Flamengo ele é muito favorito pro jogo de quarta-feira. Quem é o Alcas como característica? O Campeonato Equatoriano tá no começo ainda, foram poucos jogos. Mas até aqui o Alcas é um time que não bate 38% de posse de bola em média. É um time que não joga com bola. É um time que tem, em média, 9 finalizações a favor por jogo, mas sofre, em média, 20. É o time que mais sofre finalizações no Campeonato Equatoriano. É o segundo time que menos tem posse de bola dentro do Campeonato Equatoriano. Então, tecnicamente, é um time bastante limitado. E é um time que está se reencontrando depois que os jogadores saíram campeões equatorianos que foram. Então, assim, há uma diferença muito grande entre Flamengo e Alcas. Tá? Acho que, pensando em modelo de jogo, comparando com o que a gente acompanhou no Maracanã no último sábado, que o Flamengo enfrentou um time que exige muito de você, que é o Fluminense, né, que é um time que costuma dominar as ações e exige sempre uma estratégia e tal, o jogo de quarta-feira é completamente diferente. Pelo que eu vi do Alcas, e eu assisti boa parte dos últimos jogos do time do técnico César Farias, vai ser um Alcas que vai ficar lá atrás, que vai tentar contra-atacar o Flamengo. E o Flamengo vai ter que jogar como o Flamengo, com a bola, se impondo, tendo paciência, circulando a bola na altitude para encontrar o espaço. Com todo esse contexto técnico, eu boto o Flamengo muito favorito para o confronto. A obrigação eu vou deixar de fora, mas o Flamengo ele é amplamente favorito, porque o Alcas tem se mostrado um time muito limitado e um time que abre mão de ter a posse de bola, e o Flamengo costuma se impor contra esse tipo de adversário. Agora, falando em elencos, o Zupac, tem um detalhe, né? O Alcas perdeu 2 principais jogadores da última temporada, o artilheiro e também que foi eleito o melhor jogador da competição, o zagueiro. Ou seja, isso daí também ajuda a não enfraquecer, mas dar pontos positivos a mais pro Flamengo, que tem um elenco mais robusto. Né? Exato, mais robusto e que se conhece mais, né? O Alcas vem no processo de transformação. Por exemplo, corintiano e atleticano de BH. Vou falar o nome aqui que vocês conhecem, que foi contratado pelo Alcas e que estreou, veio do banco no último jogo, no empate contra o Libertad de Loja, 2-2 pelo Campeonato Equatoriano.
O Scorpion, Rômulo Otero, o venezuelano que bate bem na bola. O Otero foi contratado e estreou pelo Alcas, jogou 25 minutos no último final de semana. Não sei se será titular contra o Flamengo, talvez ele seja preparado nos próximos jogos para isso, mas é um time de poucos destaques individuais. Então a gente tá falando de um Flamengo que vem sem o Arrascaeta, é verdade, é um baita desfalque, vem sem o Thiago Maia, não sabemos ao certo o que tirou o Thiago Maia do jogo. Vamos descobrir quando o Flamengo chegar aqui, que vai ser na madrugada do Brasil, mas é um desfalque importante também. A informação que a gente tem é que o Gabriel viaja, né? O Gabigol viaja mesmo com as suas dores musculares no adutor, mas é um Flamengo muito forte contra um Alcas que vem buscando referências individuais e é um Flamengo, né, Lili, que vem com um pouco mais de confiança. A gente tá acostumado a ver o Flamengo nos últimos jogos tentando encontrar um caminho, mesmo que não tenha sido um jogo fantástico contra o Fluminense, é inegável que a vitória, como foi na final, traz um Flamengo pra estreia aqui em Quito mais confiante do que em outros jogos do Campeonato Carioca, por exemplo. É, a confiança maior, né? Antes de devolver pros amigos aí do estúdio, eu quero fazer uma última pergunta pro Zupac. Vai. Gabigol, banco ou titular nessa partida? Pois é, eu acho que ele será titular, mas me chamou muito a atenção, e certamente os companheiros vão discutir muito isso, a declaração que ele deu no pós-jogo, né, em que ele chegou no Vitor Pereira e falou: mister, eu quero voltar a ser centroavante. Porque o Gabriel entende que nesse modelo de jogo que o Vitor Pereira vem tentando implementar no Flamengo, a figura do segundo atacante, porque o Gabi não é um ponta, o Gabi é um segundo atacante passeando ali por trás do Pedro, perto dos meias. O Gabriel entende que no desenho atual do Flamengo, essa figura participa menos, porque o Flamengo tem buscado muito o jogo pelos lados do campo, diferentemente do ano passado, que era um jogo muito por dentro, e isso desfavorece o Gabriel. Entendo o ponto de vista dele. Mas aí o Vitor Pereira tem 3 caminhos pra seguir. O primeiro caminho é ouvir o Gabriel, devolvê-lo à função de centroavante e estabelecer um duelo, porque se ele quiser ser centroavante, teremos um duelo, Gabriel ou Pedro. E aí a minha opinião hoje, que se tiver que escolher entre um dos dois para ser o centroavante, hoje eu escolho o Pedro e eu sento o Gabriel no banco. Segunda opção é o Vitor Pereira moldar o desenho do time atual para tentar privilegiar mais a figura do Gabriel como segundo atacante e diminuir esse desconforto dele. Segundo caminho. Terceiro caminho do Vitor Pereira, que é o mais drástico, é ignorar o que o Gabriel falou e tocar o baile. E aí ele decide se o Gabriel continua jogando ou se ele tira o Gabriel. Mas eu achei bastante interessante, eu achei bastante maduro por parte do Gabriel, e eu tenho visto um Gabriel mais maduro nessa atual temporada, ele se colocar dessa forma e ele pleitear junto ao técnico o que ele, Gabriel, entende ser a melhor maneira de jogar. A gente vai acompanhar nas próximas escalações, quarta-feira, do próximo sábado, na Copa do Brasil, o que é que o Vitor Pereira absorveu dessa conversa com o Gabriel e os efeitos que isso terá dentro do time do Flamengo. É isso então, Zupac. Pois é, eu devolvo aí pra vocês no estúdio, né? Uma decisão difícil e polêmica do Vitor Pereira. E aí, o que vocês acham? Boa, eu acho que é um bom gancho. Obrigado, Lili. Um abraço ao Zupac. Eles voltaram ao longo de toda a programação com essa super cobertura do duelo Alcas e Flamengo, a estreia do Rubro Negro, o atual campeão da Libertadores na competição. Eu acho que esse é um debate importante pra gente ter. Hashtag ESPNFCBR. Gabigol. Você entende ele ser banco? Nessa questão dele querer, de repente, voltar a ser a função do 9, uma vez que agora ele usa a camisa 10, mas a função do 9 é isso? É Pedro versus Gabigol? No para o ímpar agora, para ser titular, você escolhe quem? Zinho, a gente Fabricião, já prepara essa declaração do VP pra gente ouvir o que ele tem a falar do Gabigol, mas eu quero ouvir o Zinho antes. Zinho, queria que você falasse o que você pensou e aí nas rodas no Rio de Janeiro, quando primeiro sai a escalação, Gabigol no banco, ponto. Aí tem um desenvolvimento do jogo, como é que rola a partida, Pedro jogando inclusive muito bem, fazendo gol e participando do primeiro gol do Ayrton Lucas na preparação. Não é ele que dá assistência, mas ele que faz a preparação ali da jogada. A declaração do Gabigol, o Zupac entendeu que ele foi muito maduro na posição. VP também falou, a gente já vai apresentar. Temo, então já vamos com o pacote completo. Vamos ouvir VP e vamos entender o que o Gabigol pensa também. E o Gabi, que é um jogador fundamental para nós. É um jogador fundamental para nós, um jogador importantíssimo, capitão de equipa. Portanto, muito importante, e eu estou a contar muito com ele, muito com a ajuda dele, porque não tenho dúvidas nenhumas da qualidade que ele tem. Agora, entendemos que, até pelas características do adversário, precisávamos de verticalidade no momento de tanto uma pressão mais forte, como verticalidade no momento de encanhamos bola. E o Gabi também teve uns dias de fora, parado, não é? A debelar aquela pequena lesão que tinha no adutor. Eu entendi que durante mais ou menos 15 dias trabalhamos bem este jogo. O Cebola e o Mateus França são 2 jogadores que, para mim, até determinada altura do jogo, iam ser importantes e, estrategicamente, foi isso que decidi. A conversa com o Gabi, tudo bem entre nós. Conversa honesta, frontal e a contar com ele já para o próximo jogo. Vamos lá, a gente tem também a declaração do Gabigol, que foi a seguinte: é sempre estranho ficar no banco, mas no penúltimo treino falei com o Vitor. Falamos sobre algumas coisas. Uma conversa clara. Eu falei que queria voltar à minha posição natural, que é centroavante. E ele seguiu.
Com esse esquema de 3 zagueiros, com os times jogando mais por fora, eu optei por voltar à minha posição. E aí eu disputo com o Pedro. E ele optou pelo Pedro. Zinho, você tá nesse mundo do futebol há muito tempo, eu acho que quando as partes sabem, né, Silas, lidar com sabedoria, com maturidade, sempre o resultado pode ser bom. Mas é uma imagem significativa no Flamengo atual, o Gabigol no banco. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse episódio, como você imagina de agora em diante essa luta por posição. Bom, assim, especificamente falando do jogo, se a explicação foi essa, o Gabigol ficou alguns treinos de fora, ele trabalhou muito taticamente a equipe e foi nítido, o Flamengo deu a bola no primeiro tempo para o Fluminense, né? O Vitor Pereira assumiu que o Fluminense é um time que joga com a posse de bola e ele quis competir muito, marcar muito. E eu enxerguei dessa forma o primeiro tempo. Foi um Flamengo sem uma criatividade no meio-campo, o Fluminense tomou conta ali no meio-campo, mas foi um Flamengo muito mais competitivo, porque o Matheus França e o Everton Cebolinha cumprem taticamente muito mais do que o Gabigol e o próprio Arrascaeta, né, se tivesse à disposição. Então foi uma coragem do Vitor Pereira optar por um sistema de entregar a bola para o Fluminense. Achei o primeiro tempo do Fluminense até um pouco melhor, com umas chances mais claras, né? O Flamengo também teve suas chances, mas muito na transição ofensiva para o que ele montou. É uma convicção que ele tem de 3 zagueiros, e aí a fala do Gabigol eu entendo também, porque realmente, com 3 zagueiros, com 2 alas e jogando com 2 jogadores mais pelo lado, que é o caso do Cebolinha e do Matheus França, o Gabigol não se encaixa para fazer isso fisicamente, recompor como o Matheus França fez essa recomposição pelo lado direito. O Flamengo se defendeu no 5-4-1. O Pedro mais à frente, uma linha de 4, né, que era o Matheus França, o Thiago Maia, o Gerson e o Cebolinha, e uma linha de 5, porque o Varela e o Ayrton Lucas baixavam na linha dos 3 zagueiros. Fechou, bloqueou, o Flamengo foi competitivo, brigou muito, mas é um Flamengo diferente daquilo que a gente viu há muitos anos, né? Eu até ouvi atentamente a fala do Zupac para o jogo contra o Alcas. Que aí vai ser o Flamengo que propõe o jogo. Não foi o Flamengo contra o Fluminense. O Flamengo contra o Fluminense não propôs o jogo. Foi ao contrário. E o Flamengo teve o sucesso. A gente vai falar sobre o jogo, né? Mas te respondendo, acho que a fala do Vitor Pereira é perfeita. Ele entendeu que fisicamente ele precisava de um time dessa forma e o Gabigol não se encaixaria para aquele momento, mas ele ao mesmo tempo fala, até certo momento do jogo eu precisava desse sistema tático. E ele prendeu e marcou o Fluminense. Depois, quando ele vê que o Fluminense cresce muito no segundo tempo, ele muda. E aí ele teve também a noção, foi bem, de mudar e colocar os jogadores para ter uma outra proposta de jogo. Aí o Flamengo começou a propor o jogo, mas é claro que houve a expulsão do Samuel Xavier. Facilitou também para o Flamengo ter a posse, mudar o que foi o jogo do primeiro tempo para o segundo tempo. E a bola entrou. Quando a bola entra, fica muito mais fácil para o treinador fazer ter as suas convicções e colocar em prática. Assim, o futebol brasileiro, infelizmente, é assim. Eu achei que ele teve uma estratégia, teve a sua convicção, foi corajoso, colocou em campo. No momento do jogo fez uma leitura boa, mudou, colocou os jogadores mais cascudos, experientes, que controlaram o jogo, mas ganhou. É fundamental no futebol brasileiro isso. Se não ganha o jogo, vamos dizer, se o juiz expulsa o Léo Pereira antes do Samuel Xavier, se o Arias faz o gol cara a cara que não fez, é um outro jogo. Aí, os comentários, Felipe, seriam totalmente diferentes. Pô, inventou. Pô, barrou o Everton Ribeiro, barrou o Gabigol. Para mim, foi uma surpresa. Foi uma surpresa ele começar o jogo barrando esses 2 jogadores. Depois vem a explicação, e aí, taticamente, eu entendo o que ele quis fazer. E foi premiado, certo, ganhou, né? O jogo, tem a vantagem. Ele quis fazer, mas não deu certo no começo, né, Zinho? Os 20 minutos... Não deu certo assim. Deu certo, Mauro, para marcar que o Flamengo não tomou gol, né? O Arias perde gol, o Cano perde gol, mas o Flamengo não toma gol. Então a estratégia dele de dar a bola pro Fluminense, marcar muito forte e ter uma velocidade pelo lado, deu certo porque o ala dele, o Ayrton Lucas, decide o jogo no segundo tempo. É claro que contribui muito para isso a expulsão de um jogador, o Fluminense ficou sem o Pacas. Aquilo que o Zupac fala, que é um Flamengo do jeito que a gente conhece... Você tem dúvidas? Ele vai ter que mudar o time. Sim. Ele vai ter que mudar o time. Não vai ter que ser o time que começou com o Fluminense. Que não é um time de posse de bola, é um time de velocidade. Se ele quer propor esse jogo, porque o Alcas, pelas estatísticas que tem dos últimos jogos, é um time que cede a bola para o adversário, aí tem que voltar os jogadores que têm essa característica. O bom é o seguinte, o Vitor Pereira ganhou
tá aliviado, vem mais tranquilidade para ele trabalhar e ele colocar em prática as suas convicções. Dos 3 zagueiros, dos 2 alas, de um time mais competitivo. É a ideia de jogo dele, tem que ser respeitada. E aí, turma, Mauro Pascoal, vamos bolar aqui, eu acho que tem essa história do Gabigol, mas tem essa discussão maior que é do Flamengo. Tem até uma mensagem aqui do Gabriel Vilarim. De tudo que estão falando sobre mudança no Flamengo, o mais difícil de aceitar é que seremos, ele é rubro-negro, claro, seremos um time que joga de acordo com o adversário e vai privilegiar o jogo sem a bola. Com esse elenco, isso não é cabível à opinião de um torcedor do Flamengo. E acho que o debate está condicionado a ter vencido, né? Porque se não tivesse vencido, imagina como estava a repercussão hoje, Mauro.